para te dar graças, te louvar, te engrandecer, te bendizer, ó Deus. Aceita os nossos louvores, a nossa adoração nessa manhã. Fica conosco através dos nossos estudos aqui, ó Pai. O Teu Santo Espírito nos conduz, ó Deus, conduz os professores também. E nós te agradecemos pelas ofertas depositadas aqui, ó Pai, para as missões. Abençoe a vida dos missionários, protege-os, ó Deus, supre todas as suas necessidades, ó Pai. Tira-os de perigos, ó Pai, livra-os do mal. Nós te damos graças por tudo, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, especificamente no capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Eu lerei todo o capítulo 2 e a pregação de hoje será baseada em todo o livro de Jonas. Assim diz a toda suficiente palavra de Deus, toda suficiente para todo o aspecto da vida do ser humano, principalmente dos seus filhos. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Assim termina a leitura da inerrante palavra de Deus. Orarei mais uma vez, irmãos, com vocês. Deus eterno, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor Deus, porque vemos aqui a aflição do teu profeta e a tua resposta com graça, misericórdia, apesar dele ser um rebelde. Nós te louvamos, Senhor Deus, pois nós não somos diferentes dele. Mas sabemos que contamos com essa graça que o Senhor teve a ele também para nós. Perdoa-nos, Senhor. Alimenta-nos de ti mesmo. Nos permita, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, em todos os dias aqui e naquele glorioso dia no porvir, aquele dia que nunca mais terá fim. Agora, Senhor Deus, fala ao Senhor mesmo através da tua santa palavra. Aquilo que for minha opinião, Senhor, que seja totalmente não ouvida, mas aquilo que é teu, aquilo que é a tua verdade, aquilo que o Senhor mesmo me chamou para pregar, aquilo que o Senhor mesmo pregou ao meu coração, aplica ao coração dos meus irmãos, Senhor Deus, e minhas irmãs, a cada adulto, Senhor Deus, a cada criança aqui presente. E fala, Senhor Deus, com esta igreja, dando a ela, Senhor Deus, cada dia mais da tua graça, do teu amor, do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Esse livro é um livro muito conhecido, essa história é muito conhecida. Por acaso, foi um livro que nós estudamos, como igreja, 2 semanas direto, quando fazíamos estudo pelo Zoom, e eu ainda estava lá em São Paulo. Nós estudamos o livro de Jonas todinho, em 2 semanas. Então, eu só vou pontuar alguns pontos específicos aqui. Jonas era um profeta de Deus.
Jonas era um profeta no reino do norte, o reino idólatra, que tinha se separado do reino do sul, devido a Roboão ter sido um tolo e não ter ouvido seus conselheiros. Mas Jonas era um profeta fiel, que falava no reino do norte para adoradores de Baal, que mesmo sendo israelitas, eles tinham renegado ao seu Deus, a sua maioria. Obviamente não podemos ter aquela ideia de Elias, que só Jonas restou como um fiel lá. O próprio Elias ouviu que ainda restavam 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Jonas profetizava então contra a dissolução do seu próprio povo, os seus erros, sendo que a maior parte do que o profeta faz é mostrar o que a Escritura diz e a obediência que devemos ter a Deus e a necessidade de arrependimento para estarmos na presença de um Deus que é santo, santo, santo. E Deus dá então a Jonas uma oportunidade única. No capítulo 1, nós vemos no versículo 2, Deus falando para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia se subiu até mim. Os israelitas do norte, o reino de Israel, odiavam aqueles que moravam em Nínive, a capital do reino da Assíria. Eles queriam a destruição dos ninivitas totalmente. E é por isso que Jonas, em vez de cumprir a missão dada por Deus, pelo seu sentimento nacionalista, pelo seu sentimento de que eles não mereciam a salvação, Jonas, em vez de obedecer a Deus, que é o verdadeiro amor que devemos mostrar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Jonas se dispõe a fugir de Deus, fugir da sua missão. E todos sabem, ele vai para Tarsis, ele aluga uma passagem num barco, ele vai dormir lá embaixo, achando que dentro de um barco, indo para o mais distante que ele conhecia, em relação à cidade de Nínive, o outro lado, ele estaria protegido de cumprir a missão que Deus deu a ele. Irmãos, a lição clara que temos aqui é: não fuja da missão que Deus deu para você. Não ache justificativas para não testemunhar o Evangelho àquela pessoa que você considera o seu inimigo. Pois o Senhor mesmo disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas Jonas fez isso. Não quero falar para eles. Depois, no livro mesmo, ele vai dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso e ia salvar esse povo. Eu não queria a salvação deles. E aí ele se dispõe a ir embora, e todos sabem. O juízo de Deus cai sobre aquele navio no meio do mar. Jonas é mostrado àqueles homens que eram adoradores de ídolos, que Jonas, sendo um servo do Altíssimo Senhor Yahvé, ele se recusou a cumprir a missão e por isso eles estavam sofrendo aquilo. E eles jogam Jonas para fora do barco e logo eles são absolvidos daquela punição que estava sendo ali. O barco não é destruído. A desobediência de Jonas levou aqueles pagãos a adorarem a Deus, isso está no capítulo 1. E Jonas, como a gente acabou de ler no capítulo 2, começa a se sentir angustiado, começa a se sentir lançado no mais profundo, começa a sentir que a vida dele está cercada de todas as formas para a morte. E isso só aconteceu porque Jonas foi desobediente ao mandato de Deus. Irmãos, lembremos, Jonas era um eleito, Jonas era um profeta de Deus, Jonas é alguém que não ia perder a salvação, mas por ele ter sido desobediente ao Deus vivo, ele estava passando por esse juízo de Deus. Ele teve que ficar no ventre de um grande peixe. A Bíblia não fala crianças, não fala adultos, que era uma baleia, que era um cachalote, que era o Leviatã, não fala nada disso, só fala que era um grande peixe. E dentro desse ventre deste peixe, Jonas fez essa oração, porque lá ele foi resgatado por Deus nesta condição. Mas mais uma vez a desobediência de Jonas levou ele a provar o quê? Ele estava no ventre de um peixe,
O que acontece no ventre de um peixe? É onde a comida é processada, certo? Lá ele teve que sofrer o suco gástrico do peixe. A comida que estava sendo lá era um lugar muito mal cheiroso, mas lá Jonas adorou ao Deus que ele deveria ter adorado quando Deus deu a missão para ele. Quando Deus falou: Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, ele deveria ter falado: Senhor, estou à sua disposição, farei a sua obra, louvado seja o Senhor por me dar essa oportunidade de levar a sua mensagem, seja para juízo ou para salvação. Mas Jonas não queria a salvação daquele povo. E aí nós precisamos pensar, irmãos, nós não estamos fazendo mais por amor a Deus na pregação do Evangelho, porque nós somos limitados e fracos, ou porque nós não queremos ver a salvação das pessoas? Será que estamos agindo como o profeta Jonas? Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus missionário. Ele nos dá a oportunidade de fazermos parte da sua obra, mas a missão é dele. Aonde nós formos para pregar o Evangelho, nos morros dessa cidade, nas casas aqui ao nosso lado, entre os mais ricos, os mais pobres, Deus já está lá. Ele é o Deus missionário. Quando Adão e Eva caíram em pecado e se esconderam de Deus, foi Deus que foi até eles. Ele é um Deus missionário. Quando Abraão estava preso ainda ao culto aos deuses, naquela cidade onde ele morava com a sua família, foi Deus que foi até ele. Deus é um Deus missionário. Quando Moisés foi jogado para fora do Egito e levado até Midian, morando 40 anos apacentando ovelhas, foi Deus que foi até ele e lhe deu a missão. Deus é um Deus missionário. Foi Ele que foi ao encontro de mim e de vocês, dando a cada um de nós a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, mostrando que nós amamos Deus ao ponto de abrir mão das coisas para nós, ao ponto de amar menos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossas filhas, porque amamos a Ele em primeiro lugar. É impossível amar a Deus em primeiro lugar se qualquer outra coisa compete com o seu amor. E para Jonas, o ódio que ele tinha aos ninivitas competiu com o amor que ele tinha a Deus. E na oração de Jonas, ele agradece a Deus por ter a chance de ser arrependido, ser perdoado. E no versículo 9, meus irmãos, tem a frase que mostra que aquilo que Jonas cria não era aquilo que Jonas fazia. E mais uma vez, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos e cumpri-los. Ele fala no versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Por que ele achou que ele era capaz de duvidar que os ninivitas deveriam ser salvos? Porque ele tinha o que nós chamamos de duplo pensar. Ele pensava uma coisa pelo que está escrito e revelado na palavra, e ele pensava aquilo que era a opinião dele. E ele seguiu a opinião dele, e por isso ele está no ventre do grande peixe aqui. Nós não podemos, irmãos, querer seguir as nossas opiniões ao contrário do que é a palavra de Deus, pois nós seremos lançados, como Jonas, a sentir angústia, a sentir que a nossa alma desfalece, porque nós esquecemos do Senhor todas as vezes que a nossa opinião vence contra a verdade revelada da Escritura. Portanto, quando Jonas passa por tudo isso e ele declara a verdade monérgica, ou seja, a salvação é toda de Deus, isso é o que nós chamamos de monergismo. Deus é o principal autor e cumpridor da salvação em todos os aspectos. Nós participamos da santificação porque o Espírito está em nós, senão nós não queríamos santidade. A salvação do princípio ao fim é de Deus. Nenhum de nós foi até Ele. Ele é o Deus missionário, não nós. Por isso Ele foi até cada um de nós e nos fez, através do Espírito Santo, reconhecer o nosso pecado, justiça e juízo de Deus e a nossa necessidade de um Salvador.
que veio a nós e morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Jonas achava que os ninivitas não tinham esse direito. E por isso ele precisou ser levado a cumprir a sua missão. Deus usará os seus instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. Ele usará. Ele é o dono. Não se rebele contra ele, irmão. Não se rebele contra ele, irmã. Faça a sua obra com amor. Faça a sua obra com toda a diligência, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o seu ser. Porque se você se recusar a fazer, irmão, Ele vai te disciplinar. Ele é um pai verdadeiro e correto. Ele disciplina seus filhos. E aí você vai ter que fazer depois do sofrimento, sendo que você poderia fazer em alegria plena. É isso que nós vemos depois do capítulo 3 e 4. Jonas vai e prega em Nínive. Nínive era uma cidade tão grande e a mensagem era tão poderosa, que diz o texto no capítulo 3, versículo 3, que ela levaria 3 dias para ser percorrida. 3 dias completos. Jonas fez a obra que levaria 3 dias completos em apenas 1 dia. Ele foi diligente ao fazer a obra? Não, ele não foi. Ele simplesmente quis cumprir o que Deus mandou fazer. E não basta, irmãos, fazermos por obrigação, até porque não é obrigação, é privilégio. Mas Jonas fez por obrigação. O Senhor quer que eu vá lá e fale para eles? Vou fazer então. Leva 3 dias para fazer, eu vou fazer em 1. E ele saiu gritando, provavelmente não na língua dos assírios, mas na língua hebraica. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Além dele fazer uma obra que levaria 3 dias em 1, ele ainda faz numa língua para que as pessoas não entendam. E ele achava que assim ele estava fazendo a obra que Deus mandou fazer. De fato, Deus não depende dos instrumentos. Como podemos ver no versículo 5 ao 10, os ninivitas creram. Os ninivitas proclamaram um jejum. Os ninivitas se arrependeram, se vestiram de pano de saco. O rei idólatra, largou a idolatria e falou: quem sabe Deus, Yahvé, veja que o nosso clamor é verdadeiro, coloque pano de saco, não dá alimento nem para os animais. E Deus muitas vezes nos chama, irmãos, para fazermos jejum por causas que são para os nossos olhos impossíveis, e nós negamos a fazer. Esses ímpios até então, idólatras, adoradores de deuses, como Baal e outros, se dobraram totalmente ao Deus vivo. E fizeram a pergunta do versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Não adianta, irmãos, sairmos para pregar um evangelho falsificado e açucarado por aí. Não adianta dizer que Jesus Cristo te ama. Cristo ama os eleitos arrependidos. Aqueles que continuam ofendendo a glória de Deus não têm o amor salvífico de nosso Senhor. Só terão quando convertidos forem. Aqui nós vemos que os ninivitas foram convertidos. E o versículo 10 nos mostra que Deus olhou para aqueles convertidos que se arrependeram de todo o seu ser e que, em dependência, disseram: quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que vivamos. E Deus, de fato, viu a sua conversão. E Deus, de fato, deixou de fazer o mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Deus não é homem para se arrepender. Isso é utilizar a linguagem de acomodação para que eu e você entenda o que aconteceu. Deus simplesmente é fiel aos seus desígnios. E Ele diz claramente que se algum de nós
ou daqueles que estão lá fora, se arrependerem e crerem e confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles serão salvos. Você se preocupa com alguém da sua família que não é salvo ainda? Você de fato tem gastado a sua vida, em primeiro lugar, em oração por essas vidas, para que elas se convertam? Você tem falado de Jesus com o seu agir e com a sua boca para eles? Aquele que se arrepender será aceito. Deus falou isso para Caim, quando ele estava prestes de matar Abel. Resista ao pecado e você será aceito. Caim não deixou de ser aceito porque a oferta dele era pior que a oferta de Abel. Caim deixou de ser aceito porque o coração dele estava errado. Assim são cada um daqueles que estão se perdendo lá fora. Os corações deles estão no caminho errado. Eles estão olhando para as suas opiniões e não para a palavra de Deus. Nós a temos. Ela nos foi dada e foi dada traduzida nesse país com várias versões. Por favor, escolha alguém que nunca leu a Bíblia das suas relações e o convide para ler com ele. Mostre o caminho da salvação que está no Evangelho. Mostre que existe uma lei em primeiro lugar, porque muitos nesse nosso tempo não vão entender que precisam de salvação. Eles acham que não precisam. Os ninivitas também achavam que não. Mas quando Jonas mostrou a lei de Deus e disse que eles seriam destruídos pelos seus pecados, essa geração se arrependeu. Quem sabe que se eu e você, irmãos, pregarmos a lei de Deus lá fora, mostrando a verdade do Senhor, com um coração que não quer jogar as pessoas na destruição, mas quer trazê-los para a salvação, eles também se arrependam. E Deus não os faça o mal que está reservado a eles, que é a destruição eterna. Mas quando Jonas, tão parecido conosco, tão exageradamente humano como nós somos, viu a salvação dos seus inimigos, ele apresenta no capítulo 4, desgosto diante de Deus. O mesmo homem que do ventre da baleia disse: ao Senhor pertence a salvação, quando viu o Senhor fazendo com os homens aquilo que ele queria mesmo fazer, que era salvar, ele ficou desgostoso e extremamente irado. Jonas orou a Deus dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Em primeiro lugar, irmãos, Jonas odiava os ninivitas, os assírios. Em segundo lugar, ele era um profeta que falou que uma coisa iria acontecer, e não aconteceu. A própria lei diz que quando um profeta faz isso, ele deixou de ser um profeta reconhecido e deveria ser morto. Ele estava mais preocupado com a sua aceitação pelo povo como um profeta. Ele estava mais preocupado com sua reputação do que com a salvação das pessoas. Muitos em nosso tempo, irmãos, não pregam o Evangelho às pessoas que conhecem exatamente pelos mesmos motivos. Estão preocupados com a sua reputação, com a sua carreira, com os resultados que advirão de serem amigos de ímpios, com os resultados que resultam de poder se acomodar aos ambientes como se fossem um camaleão. Nós não somos, irmãos, camaleões. Nós somos cordeiros, ovelhas entregues todo dia ao matadouro. Nós somos ovelhas do Senhor, que devem ter características de ovelhas. As ovelhas seguem o seu pastor, e o nosso pastor levou a sua cruz até o Calvário e foi crucificado pela verdade.
Portanto, nós devemos não pensar em nossa reputação, em nossas amizades mundanas, mas sim em testemunhar a lei e o Evangelho para que as pessoas sejam salvas, custe o que custar. O preço que nós pagamos será pequeno pelo preço que Ele pagou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos sermos salvos. Mas Jonas estava reclamando com Deus por Deus ser um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas, como muitos dos cristãos que nosso tempo, não conseguiam ver que ele, os outros crentes daquele tempo e os crentes de hoje, só são salvos por aquilo que ele afirmou em Jonas 2,9, porque é ao Senhor que pertence a salvação. Nenhum de nós tem mérito diante dele. O que ele reclamou nessa oração de Deus é exatamente o que Deus é para mim e para você. Um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Pois cada um de nós aqui presentes não pode dizer diante de Deus que Ele seria justo de nos fulminar, exterminar nossa vida, cada vez que nós pecamos. Mas Ele não o faz. Ele nos permite nos reunirmos mais uma vez, depois de uma semana inteira em que nós pecamos, julgamos erroneamente uns aos outros, demonstramos menos amor que deveríamos demonstrar, ou nem demonstramos, deixamos Deus em segundo lugar, em vez de estar no primeiro. Mas Ele nos permite estar aqui, para arrependidos confessarmos, para arrependidos buscá-lo, para arrependidos renovarmos o nosso compromisso de fazermos a nossa comissão que Ele nos deu, mas não como o profeta Jonas. Não como o profeta Jonas, que olhou para aquela cidade que havia sido salva e, em vez de louvar a Deus, fez como Adão. Foi o Senhor que me deu essa mulher. E ele disse, foi o Senhor que me deu ser profeta e agora me tira o ponto que mostra que eu seria um verdadeiro profeta, ou seja, ver Nínive destruída. Porque ele queria mais a sua reputação do que ver a glória de Deus na salvação. E nós não podemos cometer esse pecado no tempo que Deus nos dá aqui e agora, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com cada um que dobre seus joelhos diante de Jesus. Seja da nossa família, ou seja aquele que está ali mendicando a porta, ou aquele senhor que entra drogado aqui na igreja. Pois cada um de nós só estamos aqui porque Deus é benigno e misericordioso e nos deu graça em Jesus Cristo. Nós não somos melhores que ninguém, como Jonas não era melhor que os ninivitas. O povo de Israel não foi escolhido porque ele era melhor, mas porque Deus assim o quis. Se nós somos eleitos é porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fizéssemos o trabalho dEle enquanto estivéssemos aqui. Ele é um Deus missionário. A obra será feita, independente de você e eu sermos obedientes. Mas a gente quer pagar o preço de Jonas? Sofrer no ventre da baleia? Ou a gente quer ver essa obra maravilhosa de salvação se estender nessa cidade, nesse estado, nesse país e até os confins da terra, porque nós voluntariamente estamos fazendo tudo o que devemos fazer. Jonas, em vez de se considerar um servo inútil, que não precisava ter reputação, porque viu a salvação daquele povo, precisou de mais uma lição de nosso Deus, como é dito no final do capítulo 4. Deus foi lá e levantou uma planta, de um dia para o outro, para cobrir a calva de Jonas. O quanto é incômodo para um calvo andar ao sol, o quanto desfalece, e o quanto até a sua pressão baixa nessa situação. Assim estava Jonas nesse momento. E Jonas, como estava, como eu disse, com um duplo pensar, dois pensamentos, uma guerra de cosmovisões dentro dele,
a visão da palavra de Deus e a visão mundana que ele tinha, ele se alegrou em extremo, porque a sua necessidade imediata foi atingida. Quando Deus, que é dono de tudo, destruiu aquela planta, e ele sentiu novamente o peso do sol, o vento, ele pediu a morte, mostrando mais uma vez que ele não entendeu a graça, ele não entendeu a misericórdia, ele não entendeu o amor, ele não entendeu o perdão. Então, no versículo 9, Deus mais uma vez pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu arrogantemente diante do Deus vivo. E aí, meus irmãos, lembre-se, Deus odeia murmuração, e é isso que Jonas está fazendo aqui. É razoável a minha ira até a morte. E o Senhor, misericordioso, benigno, compassivo, clemente, virou para Jonas, em vez de fulminá-lo mais uma vez, o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, que não te custou qualquer trabalho, pois sou eu que sou o Criador, é isso que ele está dizendo aqui, a qual você não fez crescer, pois sou eu que dou vida a todos, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu, o Deus vivo, ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A mensagem do Senhor, terminando essa pregação de hoje dentro do Deus missionário, o profeta Jonas, é: eu tenho misericórdia e compaixão das pessoas que estão se perdendo por aí. Eu não me agrado da morte de ninguém. Vocês receberam compaixão, por que vocês não estão distribuindo ela aos outros? Por que vocês não estão vendo que essas 220 mil pessoas que moram aqui, mais de, 200 mil pessoas, não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda? Irmãos, não adianta querer se justificar e dizer, eles já ouviram o Evangelho. Eles não ouviram o verdadeiro Evangelho, irmãos. O verdadeiro Evangelho que diz das palavras e mostra com o agir, com a vida, com cada cumprimento em obediência aos mandamentos de Deus. Eles não estão vendo esse verdadeiro Evangelho nessa cidade. Nós podemos ser aqueles que mostram esse verdadeiro Evangelho na cidade, se o nosso coração for diferente do de Jonas. Se nós não ligarmos para a nossa reputação, se nós não ligarmos por achar que as pessoas não merecem salvação, já que ela me incomodou, já que ela passa com aquela moto barulhenta na porta da sua casa, já que ele coloca aquele som absurdo do teu lado, já que ali é um terreiro de macumba. Irmãos, nós precisamos ter compaixão das pessoas exatamente pelo mesmo motivo que Deus teve compaixão das pessoas de Nínive. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não sabem discernir entre o bem e o mal. Eles estão cegos, eles estão em trevas. Eles precisam da luz que nós já temos, que é Jesus. Por isso, amados, amemos de fato e em verdade. Jonas com certeza entendeu a mensagem depois. A mesma que ele disse, ao Senhor pertence a salvação. Ele entendeu, mas ele teve que ser corrigido por Deus muitas vezes. Nós também devemos ser corrigidos muitas vezes. Porque muitas vezes nós também pensamos de maneira errada, longe do que está na Escritura. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós nascemos segunda vez, não para nós mesmos, mas para Ele e para a sua obra. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de aplicar essa mensagem às nossas vidas, que os nossos corações sejam integralmente devotados a querer ver a salvação das pessoas, das pequenas crianças que estão aqui, das pequenas crianças que estão lá no Eucaliptal e não sabemos para onde estão, das pequenas crianças que estão em Três Poços, ou do mais idoso que está no mais difícil situação do hospital ou do asilo. Nós precisamos, irmãos, por misericórdia de Deus e pelo privilégio que temos de ir aonde Ele nos permitir,
com essa mensagem gloriosa do Evangelho. Que Deus abra seus corações, o meu coração, a que as nossas portas também estejam abertas, para que aqueles que não entrarão primeiro por essas portas, entrem nas portas de nossas casas para ouvir o Evangelho. Deus abençoe ao nosso irmão Libânio, que irá abrir a porta da casa dele nessa segunda-feira, junto com a sua família, para receber o trabalho dos jovens, de louvor e adoração ao nosso Deus. E que lá existam pessoas que ainda não são cristãs para ouvir também, para ver o quanto nós de fato nos amamos, porque o que o mundo quer ver é a nossa luz e quer ver o nosso amor um pelos outros. Quando nós não tivermos mais o coração do profeta Jonas, mas tivermos o coração do Deus missionário que mandou seu Filho para morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados e nos conduzir para a vida eterna, o mundo verá o Evangelho e muitos se converterão, pois há muitos eleitos ainda nessa cidade que não se dobraram ao nosso Senhor. Que Deus use cada um de vocês, aonde vocês estão, cada um de vocês nas habilidades que Ele mesmo deu, cada um de vocês com os dons que são dele, cada um de vocês com as oportunidades que vocês têm, cada um de vocês com o tempo que vocês têm. Como vocês sabem, Deus mesmo me levou a ter a direção de ter a minha vida integralmente dedicada ao seu ministério. Eu, como Jonas, fugi, muitas vezes. Eu, como Jonas, me escondi, muitas vezes. E ele me jogou. Não dentro de um ventre de um grande peixe, mas dentro de um quarto escuro, por meses. Até eu entender que eu não estava tão bem com ele como eu achava. E eu não estava indo na direção certa como eu acreditava. E agora eu estou aqui porque Ele quer. E estarei aonde Ele quiser, porque Ele quer. Eu sou dele, minha esposa é dele. Nosso bebê que está com Ele é dele. Somos do Senhor. Vivamos para Ele. Vivamos para a sua glória. Anunciemos o seu Evangelho, não para aumentar a arrecadação da igreja, mas para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam cuidadas, para que o amor de Jesus seja vivido neste lugar e em nossas famílias. Nós temos visto uma geração inteira viver na igreja até os seus 16, 17 anos e depois ir embora, porque nós não temos amado como deveríamos. Nós não temos cuidado como deveríamos. Quando eu olho para essas crianças que estão aqui, que para mim ainda são poucas, mas graças a Deus por elas estarem aqui, eu penso que daqui a 10 anos eles estarão aqui ainda. Daqui a 20 anos eles estarão aqui ainda. Será que nós vamos ligar para a salvação deles? Que Deus derrame amor em nossos corações. Que Deus nos faça ir avante na pregação do Evangelho. E por isso cantemos em louvor a Ele, em resposta a esse sermão, o hino do Inário Novo Cântico, Avante, ó crentes, hino de número 311 do nosso Inário.